Estou aí, tudo bem conectado. Show de bola. 1, 2, 3. Ver se aparece o aviso para as pessoas. O som tá bom. Testando. Bom? Acho que sim, né? Bom, né? Show de bola. Vamos ver um treco aqui só. Enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos indo. Deixa eu achar nessa outra aqui. É isso aí. Vá compartilhando com os amiguinhos, as amiguinhas, quem não considera amiguinho ou amiguinha. É isso aí. Topzera. Pena não ter comentário desse capítulo 4 aqui. Mas, tudo bem. Achei que ia ter na Bíblia Apologética. Vamos nessa. Eu vou usar aqui uma Almeida Revista Atualizada. Show. E aí, galerinha? Então, pessoas. Vamos nessa? Vamos fazer uma... Oi? Agora que apareceu o aviso? Oxi. Esse dia a gurizada também tinha começado lá, foi aparecer o aviso lá quando tava 8 minutos. Meu Deus, cara. Oxi. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da Epístola de Tiago e vou dar uma breve comentada ali sobre o início do capítulo 5, mas a gente não vai chegar a ler ele não. Mas apesar de que... é que é tudo um sequencial. E daí quando a gente fizer o capítulo 5, a gente vai, que daí seria o último capítulo, a gente vai fazer uma recapitulação para a gente conseguir ligar todos esses capítulos em um só, porque foi uma carta destinada, né, a quem estava na dispersão ali, né, pelo menos, as 12 tribos, né, que se encontravam na dispersão. A gente já falou sobre o que era dispersão. Nós podemos pesquisar na internet o que é dispersão. Podemos ver qual era esse período da dispersão que necessariamente estava acontecendo. Show? Vamos começar então? E aí, claro, né, obviamente, isso hoje está nas nossas mãos, seja como arquivo, seja como um papel agora, né? Naquela época, muito provavelmente, eles estavam usando, seja talvez o próprio papiro, rolo, hoje a gente conhece como códex, né? Mas lá por alguns séculos mais adiante. Enfim, couro de animal também foi usado, vasilhas também foram usadas para registrar as escrituras, vasos, né, necessariamente, então na cerâmica era escrito, antigamente na pedra eram escritos isso, né? O pessoal ficava abismado com a questão das pirâmides do Egito terem escritas e não sei o que, e blá blá blá, mas era assim que eles desenhavam, era assim que eles escreviam, enfim. Deixa eu limpar essa telinha aqui, ó, pra ficar show. Vamos nessa então, galera. Lá no capítulo 4 de Tiago, tecnicamente eu gosto de lembrar sempre que é uma continuação. Quando a gente estuda línguas bíblicas, quando a gente vai para os originais, quando a gente pesquisa no grego, nós vemos muitas vezes que o nosso conhecimento de grego ele tem que estar um pouquinho mais apurado, quando eu estou falando a versão grega necessariamente, né? Porque justamente, às vezes não tem ponto, vírgula, para a gente conseguir fazer uma distinção entre as palavras bem certinho, e se daí a gente faz a tradução e ainda traduz para uma língua que a gente não conhece, no sentido de, por exemplo, Shabá, lá fala necessariamente essa palavra aí, mas se eu não sei, eu vou misturando tudo, Shabá, Ri, No, Si, e enfim, e aí fica cada vez mais difícil eu conseguir interpretar isso. Então, o trabalho árduo aí dos tradutores nos deram alguns pontos, algumas vírgulas, algumas intenções, até naqueles escritos que eram achados, que estavam escritos em grego mesmo, nós notamos que essa nossa tradição de anotar na Bíblia, de fazer círculos, de fazer alguns comentários, também era praticado pelas pessoas no passado. Só que isso não entra como escritura, né? E necessariamente, seja na época ali do ano até o ano 300, ou mesmo depois do ano 300,
as pessoas também não tinham tanto dinheiro assim para conseguir fazer, ter todas as cópias disso e daquilo, né? Era realmente difícil para uma pessoa ter uma Bíblia, terem todos os rolos, todas as cartas necessariamente, até porque as cartas eram destinadas a certos lugares e necessariamente, claro que tinham ensinos, que tinham coisas, igual nós vamos fazer hoje. A gente vai ler isso aqui e vai ter ideia de alguma coisa, principalmente do que Tiago estava escrevendo àquele povo, porque a gente acha que depois que a gurizada se converte, eles viram perfeitos, e não necessariamente isso, não é necessariamente isso. E tanto que, quando, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai escrever as cartas, ele fala várias vezes aos santos que estão em tal lugar, que seria necessariamente uma pessoa que, nossa, é santa, aquele que morreu e de repente por alguma tradição religiosa foi santificado. Não, seriam aqueles que aceitaram verdadeiramente Jesus Cristo, e esses são chamados de santos. Mas é esses santos que ele fala: quem cuida estar de pé, cuidado, para que não caia. Então, enfim, né, as escrituras trazem isso ao longo de algumas passagens, e nós vamos então iniciar esse capítulo 4, lembrando sempre do que estava sendo falado. Então, eram as tribos na dispersão, ele falou sobre provações, ele já falou sobre a sabedoria, e principalmente no capítulo 3 ele terminou falando sobre a sabedoria que vinha do alto. Então é uma sabedoria necessariamente que abandona um sentimento faccioso, e era isso que ele estava resolvendo bastante aqui nesse capítulo 4. Parecia que essas pessoas que estavam espalhadas começavam a falar mal uns dos outros e acabavam, vamos dizer assim, formando facções. Não estamos falando de ideias teológicas, estamos falando literalmente de confusão e toda espécie de coisas ruins, assim como é citado no versículo 16 do capítulo 3 de Tiago. Então, necessariamente, a gente acaba vendo isso e acaba tendo a noção principal de que aconteciam problemas mesmo após somente alguns anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, não imagine que depois de 2000 anos tudo vai ser uma maravilha, né? Até porque o que Tiago já denunciou, o que João já denunciou, o que Paulo denuncia? Falsos mestres, falsos profetas. Agora tem uma nova, quentinha, Daisy. Tem uma profecia para o dia 30 de março agora. Diz que apareceu um certo senhor que diz que é servo de Deus, sei lá se denomina pastor ou alguma coisa assim, e disse que não é para a gente sair da casa na madrugada do dia 30. Porque vai haver muita morte, a gente vai encontrar a morte, o espírito de morte vai descer sobre a terra. Você já ouviu falar alguma coisa disso? Claro que, obviamente, a gente vai ver algumas passagens nas escrituras que falam de determinada ocasião, disso e daquilo. Enfim, também lá em Tessalonicenses é nos exortado, ou em Timóteo, porque Timóteo, coitado, é exortado o tempo todo. Não, Timóteo é uma carta de exortação, tipo, ó, se almeja o episcopado, então você precisa disso, daquilo, enfim. Enfim. E aí, justamente, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, ela fala necessariamente para a gente crer nas profecias, reter o que é bom, né? Mas sempre, sempre, toda a instrução, toda a palavra, ela vai ser embasada aonde? Nas Escrituras. E o que nós não podemos fazer é retirar isso do contexto. Por exemplo, vamos supor então que não aconteça essas mortes, no sentido de, não estou falando do Covid, da pandemia e tal, enfim, mas estou falando que não desça esse espírito de morte sobre a terra e não sei o que, blá blá blá, nesse 30 de março, nessa madrugada do 30 de março, aparentemente, né, que é o que o rapaz apontou. Ele vai ser caracterizado justamente como o quê? Um falso profeta, uma falsa profecia. E cuidado, queridinhos aí de curitibanos, porque tem muito falso profeta por aí, hein? Claro, das outras cidades também, né? Mas dos que eu conheço. Então, acautelai-vos dos cães. Que silêncio. Topzera? Então, enfim, vamos esperar. Se não acontecer, é um falso profeta. Mas é do dia 29 para o dia 30 ou dia 30? Aparentemente é do dia 29 para o dia 30, porque é a madrugada do dia 30, mas pode ser a madrugada também seguinte, né, que passa para o dia 31. Então, a gente vai esperar. No outro mês ali a gente já conversa, então. Eu espero que nenhum maluco
acabe saindo por aí, de repente, matando as pessoas, justamente porque um bobão desse, necessariamente, pode ser que não, mas muito provavelmente, falou isso. Você me entende? É tipo as pessoas lá no 1800 1800 lá vai pedrada, que alguém anunciou o final do mundo, a volta de Jesus, todo mundo vendeu as coisas, as suas coisas e tal, e foram esperar a volta de Jesus, muito felizes. E aí não aconteceu. Ele disse, não, peraí, não é bem isso, é essa data aqui. No outro dia. E aí, não, e depois eles mudaram de novo a data. É complicado, meu amigo, é complicado viver nesse meio gospel aí. Hoje eu estou precisando fazer essa introdução justamente porque a gente tem que ter a noção que a gente tem que fazer interconexão dos versículos com capítulos, com a carta e com as escrituras. Não se trata de isolar versículos. E hoje vocês vão encontrar aqui um dos versículos que fala necessariamente sobre a gente julgar. E aí combina sempre com essa questão desse sentimento faccioso, dessa obra animal e demoníaca, igual Tiago coloca no capítulo 3, e do versículo 15, porque é uma sabedoria que ela não vem do alto, que é o que as pessoas estavam praticando, que é o que as pessoas estavam entendendo relativamente. E aí eles os exortam justamente para que esse fruto da justiça floresça, principalmente para aqueles que promovem a paz, ok? E é uma paz que é diferente da paz que a gente acha, todo mundo colorido, Deus ajeita tudo, não sei o que, blá blá blá. Entendem? Ainda não. Então vamos lá. Capítulo 4. O versículo 1 começa falando o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Opa, então já não começou estilo florzinha, Dudu. Já não começou um negócio muito colorido, começou um negócio meio pesado já. Ele já começa, esse capítulo 4 a princípio, dando uma noção de clareza para eles da onde que estava surgindo os problemas que eles estavam enfrentando. Isso não quer dizer que eles não vão enfrentar problemas, mas nesse sentido de facção, justamente da boca ser algo venenoso. Por exemplo, o que eu pratiquei hoje pode ter sido alguma coisa muito problemática, mas é muito provavelmente que não, por justamente estar pautado nas escrituras, né? E não somente retirado e recortado alguns versículos para fundamentar uma resposta que necessariamente a gente quer dar porque é a nossa doutrina que a gente pratica há anos e blá blá blá. Não, a gente tem que ter seriedade com as escrituras, mas principalmente com aquele que é dono das escrituras. Ok? Vamos lá então. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Quais que são os prazeres que militam na vossa carne? Para o público geral, geralmente, quando eles falam em carne, eles pensam justamente num pecado envolto de alguma coisa sexual, ou de alguma coisa assim, enfim. Mas a carne que está sendo dita aqui, a carne que está sendo colocada, é justamente pelos prazeres carnais. E quais são os prazeres carnais? Quais são quando em Gálatas é colocado os frutos do Espírito, quais que são colocados também como obras carnais lá? Lembra? Pesquisa lá. Pesquisa lá. Se não for 3 é 5, mas é 5, se eu não me engano. E os frutos do Espírito são. Versículo 2, vamos lá, continuar. Aqui no capítulo 4 de Tiago, versículo 2, capítulo 4. Vamos lá. Agora ele tenta colocar ele já estava falando de várias outras coisas necessariamente, né? Nos outros capítulos. Mas agora ele vem colocar uma coisa e uma realidade nua e crua, vamos dizer assim, para o pessoal. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis, versículo 3, né? E não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então viu como é um círculo literalmente vicioso esse? Aquele prazer de inveja, de matança, tipo, né, necessariamente de ira, de alguma coisa nesse sentido, de uma coisa que vai contra Deus, é uma das coisas que fazem parte dessa carnalidade. Da carnalidade que está em volta do homem. Já achou? O que fala? Não os frutos do Espírito, as coisas ruins lá. Ora. 3:19. 3:19, ok. Ora, as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, idolatria, feitiçaria, feitiçaria, inimizades, inimizades, porfias, que é o que entra em facções aqui. Vocês podem ver algumas outras tradições que já vão estar como obras facciosas, enfim. Ciúmes, iras, iras, discórdias, é o que estava acontecendo aqui. Dissensões, facções, né? Inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então, a letra foi dada justamente pelo apóstolo Paulo. E aqui, nesses 3 primeiros versículos, justamente, Tiago já está colocando isso como, as guerras acontecem por esses prazeres carnais. Inveja, porfia, facção. E o problema é nós vermos um contexto religioso, e claro, se a gente olhar na época de Jesus também, mas necessariamente estou falando do nosso aqui, onde parece que existe uma falsa união, ou parece que uns ou outros dizem que estão unidos, mas literalmente não estão, porque pregam uma coisa e fazem outra. Porque por mais que tentem demonstrar uma unidade, acabam só formando facções e encorajando outros justamente a fazerem isso. Mas enfim, no capítulo 4, nesses 3 primeiros versículos, ele está falando justamente dessa questão. Matança, inveja, esse desejo, né, necessariamente de ter coisas que, enfim. E sabe o que isso gera, necessariamente? Várias outras coisas. A ingratidão é um problema grande. A ingratidão a Deus. Porque vocês vão perceber que quando a gente chegar lá no final do capítulo, principalmente, claro que aos irmãos também, né? Mas no sentido de... Quando a gente chegar lá no futuro, lá no finzinho, a gente vai perceber justamente essa questão da gratidão. Justamente essa questão de nós fazermos as coisas se Deus quiser. Se nós termos essa consciência, principalmente, de que se isso está acontecendo, claro, obviamente, com a permissão de Deus sempre, mas não pensar, vamos dizer assim, que Deus está à parte de tudo isso. A não ser que você esteja à parte de Deus. Claro que a gente não vai conversar necessariamente sobre esses aspectos soberanos de como que acontecem as coisas, mas principalmente nesses 3 primeiros versículos a gente acaba vendo um problema muito grande. Aqui o tradutor da Bíblia colocou um título, né, que obviamente não tinha, como a origem das contendas. No versículo 4, então, para você que achou pouco, para você que achou suave, para você que achou que era molezinha, ele vai colocar infiéis. A palavra infiéis aqui está como adúlteros. E aí continua. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aqui ele está falando justamente, aí ó, o que está acontecendo à volta de vocês aí? Quais que são esses prazeres carnais que os caras querem dominar, querem ter poder, enfim, nesse sentido? Eu quero ir num lugar lá onde eu dou um dinheirinho e de repente eu recebo muito mais. Aê, beleza. Desejo carnal. Dudu, então eu não posso pedir dinheiro a Deus, eu não posso fazer alguma coisa assim. Você vê que, na verdade, tanto para a gente justificar um desejo carnal nosso, a gente faz tantas perguntas, mas para cumprir o desejo de Deus, a gente foge, tipo o diabo foge quando nós resistimos a ele. Complicado, né? Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Aqui vai surgir algumas traduções que necessariamente ele pode dar a ideia do Espírito do sopro, lá de Gênesis, mas também do Espírito Santo necessariamente, o Espírito que habita em nós, né? Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E claro que se a gente olhasse numa visão mais periférica da coisa, necessariamente, olhando num geral, a gente
ia também enxergar o perdão de Deus para esses que, vamos dizer assim, necessariamente se humilharam, para esses que buscaram a Deus, para o clamor dos povos, porque Deus sempre escutou. E agora, mas isso não é necessariamente uma confirmação de que Deus, ele sempre vai atender as nossas orações. Porque o que fala do versículo 1 ao 3 é justamente aqui, ó. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. E às vezes esses nossos desejos, principalmente, falando já de nossos desejos, eles são egoístas. Eles são nossos mesmos. A gente quer mais coisas, a gente quer, enfim. Isso é contra o que Deus está pregando, o que Deus está mostrando através de Tiago, por exemplo, nessa epístola. Nós queremos sempre mais, é isso, é aquilo, enfim. Às vezes a gente quer abandonar uma pessoa porque a gente não pode ter aquilo que brilhou aos teus olhinhos. Quer abandonar o gato por causa de um tapete. E tantas outras coisas. Mas, versículo 7. Olhe só o tamanho da misericórdia necessariamente. Tiago não está dizendo, vocês morreram necessariamente. Ele está dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Claro, aqui desse versículo 5 e 6 também, a gente vai achar outras passagens, alguns salmos necessariamente, enfim, que falam justamente desse Deus e desse Deus sendo como marido da sua esposa. E quem seria a esposa? Israel era tratado também como a esposa de Deus necessariamente. E falando, vamos dizer assim, do próprio Novo Testamento, a gente encontra a igreja, né, sendo a esposa de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Uma passagem também, né, necessariamente, que Deus dos exércitos, inclusive, né, ele se aproximaria das pessoas se elas aproximassem deles. Purificai as mãos, pecadores. Né? Aqui não está, vamos dizer assim, no nível que a gente gosta de ouvir, né? Você vai conseguir tudo. Coach, né? Não, aqui ele está falando literalmente, são palavras de correção, palavras de exortação. E aí, claro que, se tomarmos uma atitude, por exemplo, justamente essas que estão sendo faladas, purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, né? Lembra da pessoa que é meio que tipo, uma hora quer, uma hora não quer, enfim. Limpai o coração. Por quê? Porque é de lá que surgem os maus desígnios. Afligi-vos, lamentai e chorai. Aqui, antes de eu ler o final do versículo 9, a segunda parte dele necessariamente, existem várias pessoas que justamente tentam colocar suas doutrinas aqui no meio. E aqui, aqui não fala de chicotear, aqui não fala de passar fome, aqui não fala de outras coisas necessariamente, senão afligi-vos, lamentai e chorai. Por quê? Por causa do pecado? Não é isso? Vamos parar de distorcer as escrituras? Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui no versículo 9, para a gente alcançar esse 10, a gente vai ter que colocar aquelas coisinhas ali. Então, o que seriam essas coisinhas primeiro? Purificar as mãos. Claro, né? Antes ele está falando muito mais de outras coisas, mas achegando-se, né, nesse versículo 8, 9 e 10, purifica as mãos. Você que é de ânimo dobre, que uma hora tá, uma hora não tá, que é crente, que não diz que não é, ou alguma coisa assim, crente no sentido de crer em Deus, né? Não necessariamente nesse evangelicalismo meio podre que a gente vê por aí. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. E aí vem uma palavra poderosa, converta-se. Esse converta-se, o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, não quer dizer que a pessoa, por exemplo, não pode mais ser alegre.
Mas para essas pessoas que estavam praticando, né, estavam sendo inimigas de Deus, literalmente, estavam resistindo e entristecendo o Espírito Santo, necessariamente, o que elas precisavam fazer? Se arrepender. A gente olha para os nossos pecados do passado, e isso eu vou pegar, vamos dizer assim, a gente conseguir pegar forte essa ideia, e a gente conta para as pessoas como se fosse uma medalha. A gente diz assim, não, porque eu ia para a balada e eu bebia, fui achado na valeta, porque não sei o quê, porque não... Como se isso fosse algo a ser mostrado como uma medalha. Não, mas eu já bebi, olha só o que eu fiz, não sei o quê. Estou dando um exemplo da bebida porque literalmente é o que Tiago acabou falando, vamos dizer assim, de embriaguez, né? E aí a gente perde o domínio próprio. Foi até o que a gente conversou um pouquinho lá na Bíblia Live passada, que não tinha a ver com o Tiago necessariamente diretamente, né? Não eram os capítulos que a gente estava estudando, nós estávamos respondendo perguntas. Mas enfim, a gente conta como se isso fosse uma vitória. Eu passei por isso. Adolescente é assim mesmo. Porque quando eu tinha tantos anos eu fumava e não sei o que, blá blá blá. Escravo. Escravo do pecado. E sabe qual é o problema? Que se não há correção, se não há exortação, o que a gente continua fazendo? Praticando as mesmas coisas. E não adianta você frequentar um prédio que se diz Igreja de Deus e continuar com essas práticas. Não adianta colocar a camisa ali de Jesus e dizer que eu sigo a Jesus se eu continuar praticando certas coisas. E é por isso que talvez as pessoas encontrem... lembra da justificativa para as obras carnais? Para eu fugir de necessariamente da vontade de Deus, ou eu acho alguém que concorda com o que eu estou fazendo, ou eu faço o quê? Facções, né? Ou eu faço o quê? Abandona isso aí. Não tem nada a ver esse Deus aí. Complicado? Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E sabe por que necessariamente tem tanto peso nisso? Porque literalmente, quando nós estamos arrependidos por aquilo que a gente fez, quando a gente vê o tamanho do sacrifício de Jesus comparado às nossas transgressões, à nossa multidão de pecados, não tem como a gente levantar a cabeça e dizer porque eu fiz, porque eu sou. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E para resolver esse problema, Tiago acaba colocando o versículo 11 e o versículo 12 dessa seguinte forma. Não da forma de a gente não julgar segundo a reta justiça e não das doutrinas que foram colocadas pelos homens. Foram criadas pelos homens, doutrinas de homens. Longe disso. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Então, a mensagem tem um contexto, mas também tem um ensino. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Você é juiz? O que talvez ele esteja tentando colocar necessariamente é que quem vai bater esse martelo é quem? É você? Se o irmão deslizar na fé, o que você faz? Você faz de tudo para que ele tome o caminho correto de novo, né? Se meu irmão pecar contra mim, o que eu faço? Eu perdoo, converse com seu irmão. Se ele realmente se converter desse mau caminho, você ganhou seu irmão. Não, a gente tem que... Enfim. Versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém,
quem és que julgas o próximo? Então, lembrando, não vamos retirar esses versículos do contexto. Aqui estava sendo enormemente, esse pessoal que estava na dispersão, sendo literalmente exortado. Eles estavam falando de problemas, inclusive de facções que estavam acontecendo. Aparentemente, muitos estavam se colocando como mestres, né? E falando mal dos outros. E isso não aconteceu só, vamos dizer assim, com as pessoas que estavam aqui. Se vocês notarem, necessariamente, o apóstolo Paulo, ele fala que alguns estavam falando justamente mal dele e ele ainda escreve, nós não estamos nos recomendando a nós mesmos. Mas existiam esses problemas que literalmente as pessoas acabavam falando mal, dizendo para não receber, enfim. Pouquinho semelhante, né? Pouquinho semelhante aos anos que nós temos vivido por aí, né? E aí, claro, ele começa a colocar agora o pingo nos is. De aonde que estava esse problema? Estava só dentro da convivência social deles lá? Não, porque a convivência social deles também era de trabalho. E aí ele vai colocar necessariamente até o versículo 6 lá do capítulo 5, mas a gente não vai entrar nisso, a gente vai continuar no versículo 13 do capítulo 4 de Tiago aqui, né? Para dar uma ideia do que realmente estava acontecendo. Atendei agora a vós que dizeis. Então, agora ele vai dar uma exortação, tipo, bem suave assim, né, nessa questão. As pessoas dizem assim, ó, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então aqui ele está falando necessariamente que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se de repente lá para o falso profeta ou para o profeta necessariamente ele anunciou alguma coisa aí que necessariamente vai acontecer, olha, vamos esperar e vamos ver. Porque a verdade ela sempre vem à tona. As obras mentirosas elas serão expostas. E aí? Vamos agir em correção de repente com aquele senhor, se caso não aconteça o que ele está dizendo que vai acontecer? Sim. E se ele não for soberbo, ele vai aceitar a correção. Quem sabe há de pedir desculpas. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui onde a gente está. Não vamos fugir muito. Então ele está falando que, necessariamente, a nossa vida, ó, ela passa como neblina. É rápida. E não é só aqui que necessariamente que é colocado, né? Se vocês lembrarem muito bem, é colocado a nossa vida assim, principalmente para aquele episódio do cara que estava construindo celeiros. Ele disse, vou derrubar esses aí e vou fazer maiores. Para garantir, né, uma estabilidade agora de renda para o futuro, agora e tal, não sei o que e tal. E aí chegam para ele e dizem, louco, amanhã pedirão a vossa alma. E o que você fez? Dá para refletir ou não? Versículo 15. Em vez disso, então, deveis dizer, se o Senhor quiser, né, lembre do costume, necessariamente, sempre de glorificar a Deus em tudo que você faz. Lembre do costume de dar a glória sempre a Deus. Se você olhar Atos dos Apóstolos, você não vai ver Pedro dizendo assim, não, é porque minha sombra ela curava quando o pessoal encostava nela, porque eu sou poderoso. Não, era porque Deus estava fazendo. Se ele curava o cego, se ele levantava a pessoa que estava no chão lá, enfim, Esqueci o nome da doença agora? Do problema, necessariamente. Lepra, por algum motivo estava aleijado, não conseguia, né? Não queria usar essa palavra necessariamente, mas é uma das palavras que é utilizada nas escrituras também, né? Enfim. Levanta e anda, a gente não tem ouro nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou. E aí? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo. E ele está corrigindo justamente essas pessoas, né? Que, tipo, necessariamente se creem donas do próprio nariz. E, claro,
não vamos tirar tudo que ele já exortou. Eram essas pessoas que ele estava falando. E pode ser que nós sejamos umas dessas pessoas também. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Né? Toda a arrogância, toda a tomada de postura com a arrogância que tipo, eu faço, eu sou, eu não sei o quê. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ué, parece que esse versículo aqui, ele foi só colocado aqui tipo de avulsão, né? Mas é o que o que Tiago necessariamente estava falando desde o começo. Era o que Tiago estava falando sobre a nossa vida, sobre a situação ser transitória, sobre o sol estar sobre os justos e injustos. Né? Eu vou fazer mais essa conexão quando a gente estiver lá no capítulo 5, mas enfim. A origem do bem, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a prática da palavra de Deus. Justamente a gente não fazer acepções de pessoas necessariamente, mas uma das coisas que ele coloca necessariamente no capítulo 2, por exemplo, é ali a partir do versículo 14, que é justamente essa fé sem obras é morta. Né? A gente vê o irmão passando necessidade, mas a gente não faz nada. A gente vai em paz e tal, enfim. Essa fé é obra, é morta. Ela é inoperante. Compreende? Então aqui ele rebusca necessariamente o que ele já estava colocando nos capítulos e dá essa pincelada aqui. Por quê? Porque aí no capítulo 5, que a gente não vai entrar hoje necessariamente, ele vai falar sobre os ricos. O que eles estavam fazendo com os trabalhadores. Aliás, as riquezas até mal administradas necessariamente. Sobre a paciência, ele vai citar a paciência de Jó, se eu não me engano. Enfim, tem mais uns 2 exemplos de paciência aqui que ele vai colocar depois no capítulo 5. E aí nós vamos conversar futuramente. Mas o que essa conexão, então, entre pelo menos esse capítulo 4 e essas palavras tem a ver? Porque esse pecado, porque o pecado da arrogância, o pecado de pegar tudo e não dividir com o próximo, ele é muito complicado. E isso é um dos motivos principais, e talvez esse seja um dos motivos por tanto tempo que eu fiquei longe necessariamente de Deus, de justamente eu não procurá-lo. Porque eu tinha minhas coisas, tinha meu salário, era isso, era aquilo, mas eu não vou me submeter a esse Deus por quê? Porque eu vou ter que começar a dividir as coisas. Porque eu vou ter que começar a dar outra face. Porque eu vou ter que começar a caminhar mais uma milha. A gente pensa nesse seguir a Deus como algo penoso, como algo problemático. Mas Deus, como um pai amoroso, o que ele está ensinando? Ele te daria uma má coisa? Ele te daria necessariamente como é que eu vou dizer? Ele não supriria suas necessidades, se necessário. Só que a gente almeja muito mais do que a gente pode ter. Eu lembro de certa fala de Jesus, que ele fala o seguinte para o povo: vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Quanto mais o Pai. E aqui volta para aqueles versículos do 1 a 3. Vocês cobiçam, mas não tem nada. Vocês matam e invejam, e nada podem obter. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. E ó, essa vida como neblina. E olha o que vocês estão almejando. Vocês nada têm porque vocês não pedem. E pedem mal. E é por isso que vocês não recebem. Mas lembrem, principalmente, do nosso querido
exemplo de oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra, como nos céus. E o pão nosso de cada dia, que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso que nós temos praticado. É isso que esse povo estava praticando aqui. E aí, vamos acordar? Vamos voltar aos caminhos do Senhor? Vamos ser homens e mulheres de Deus e corrigir os nossos erros? E aí, Sarinha? Vamos trilhar esse caminho? Não é um caminho penoso? Não é um caminho complicado? E aí, Sarinha? Tá prestando atenção? Vamos dar a vida por Jesus e vamos tornar, vamos dizer assim, a nossa vida um caminho que a gente consiga trilhar com esse Jesus? Mas deixa ele fazer mudança, deixa ele... E para onde? Aonde que eu vou descobrir essas mudanças aqui? Tá aqui, meu amigo. Lê isso aqui. Pare de seguir esses falsos mestres que só acariciam o ego. Só fazem um abracinho aqui. Tá beleza. Coaches religiosos agora. Você pode, você consegue, porque a vitória é tua, porque não sei o quê. Sabe por que você não recebe? Ou pelo menos por que não estavam recebendo aqui? Porque pedis mal. E eu quero que você tenha plena noção de que mesmo que seja uma coisa justa que você está orando para que aconteça, para que você está pedindo para que aconteça, mesmo que se a igreja orar em conjunto e não acontecer, Deus sempre esteve ali. E é assim como algumas músicas dizem, não pelo que ele pode dar, mas por aquilo que ele é. Quer pedir presente, vai jogar na... Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. E sabe como que estão sendo retratadas essas pessoas aqui? Eu já dei uma falada aqui. Como inimigas de Deus. É engraçado como algumas instituições religiosas elas acabam distorcendo isso para dizer, tá vendo? Você é amigo do mundo e não explica o que é isso. Quantas vezes você já deve ter escutado isso? Eles não explicam o que é isso. E por que ele cita Satanás aqui? É porque agora eu tenho que ser o crente que quando acontecer uma coisa ruim eu tenho que culpar Satanás. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E, meu Deus do céu. Né, Sarinha? Verdade. O que aconteceu com Jesus e Satanás no deserto? Satanás ofereceu uma coisa, Jesus ainda deu uma resposta inteligente, mas sempre ao que Satanás pedia necessariamente, ou tentava, era um não como resposta. Era Ele pulou lá do monte, ele aceitou as riquezas do tipo, Não. E aí? Na vida, necessariamente, que a gente acompanha, desde a antiguidade, do Adão e Eva, necessariamente, de Abraão, de toda aquela caminhada do deserto, de Israel, enfim, né? Aí, justamente, a gente acaba vendo
que o erro humano, ele sempre levou ao quê? Ao caos, aos problemas. E não estou falando que, né, necessariamente, mais uma vez, quero dar essa ênfase, que a gente vai ter ausência de problemas se aceitar Jesus, por exemplo, né? Enfim. Mas Deus sempre nos colocou no eixo novamente. E é isso que eu peço para você, tipo, hoje. Deixe que Ele te coloque no eixo novamente. Ah, mas eu já estou bem, Dudu, eu já não sei o que. Deus está bem mesmo? Ah, sim, eu já conheço a Deus, ou eu vou lá, eu ouço o sermão, vou para casa, dou comida para os pobres de vez em quando, faço isso, faço aquilo, faço negócios e lucro. Opa, será que não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa que estava acontecendo aqui? Mas enfim, fazer o bem ao próximo, claro que aqui ele estava colocando uma situação terrena, e principalmente vocês vão notar depois para frente quando a gente estudar o capítulo 5, que era uma situação justamente de más administrações, desprezo com os pobres, enfim. Mas há outros tipos de desprezo. Há outros tipos de mal que a gente pode fazer para as pessoas. E vocês sabem quais são eles. A gente ouviu lá em Gálatas 3:19. Na sequência lá. Quais que são essas obras carnais que estava acontecendo aqui? Que estava sendo problemática aqui? E tudo para dizer o quê? Que essa fé sem obras é morta. E digo mais. As pessoas que necessariamente seguem essa fé sem obras, elas acabam o quê? Ou essas que, vamos dizer assim, são atraídas pelas cobiças, por isso, por aquilo, que são as guerras, que é o contexto que está acontecendo ali, enfim, são inimigas de Deus. E por que girar em torno disso? Porque se não desenhar, as pessoas não entendem. Quem sabe daqui a um tempo a gente possa desenhar mesmo, né? Desenhar não. Mas enfim. Que a gente olhe para esse capítulo 4, mas com os nossos olhos bem abertos. E principalmente com os ouvidos bem abertos, para que nós possamos escutar o Senhor. Para que nós possamos retirar das Escrituras não o que a gente quer ouvir, mas o que Deus está falando através das Escrituras. Isso vai ser muito mais proveitoso do que de repente a gente construir um celeiro maior. E amanhã pedirem a nossa alma e a gente tá lá, pois é, tanta gente passando necessidade aí e eu como empregado fazendo coisas horríveis, eu como patrão fazendo coisas horríveis. É, porque o aspecto da vida chega ao trabalho. Aliás, o trabalho faz parte da vida, né? Foi essa punição que Adão recebeu no Éden. Do suor do seu trabalho. Compreendem? Então, quando a gente olhar para justamente essas partes das Escrituras, que elas são necessariamente, talvez um pouco complicadas de se entender, principalmente porque a gente não pode se ater somente a esse capítulo 4, senão a gente retira 2 versículos ali e pronto, já forma uma doutrina nova. A gente tem que olhar para as outras páginas das Escrituras, a gente tem que olhar para qual era a intenção, quem era o povo que ele estava sendo colocado. E isso tem uma aplicação para nós hoje? Sim. Na verdade, a aplicação ela acontece automática. Parece que às vezes Tiago estava escrevendo para a gente essa carta. Apesar de, no capítulo 1, ele está escrevendo, né, para as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Entendem? E aí, relembrando o capítulo 1, ele fala assim, ó, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Não é uma autossuficiência, é uma suficiência de Deus.
Porque se a gente fosse autossuficiente, quem sabe um dia, pode ser que seja toda doutrina que pregue isso, né, que um dia a gente vai virar Deus ou alguma coisa assim nesse sentido. Mas, mesmo com os nossos corpos transformados, nós vamos precisar de alguém que ilumine o nosso caminho. Alguém que ilumine a Cidade Santa. E você talvez descubra, ou talvez você já desconfie quem é essa luz. E a gente vai precisar que alguém governe isso. E talvez você já saiba quem vai governar isso. Enfim. Na próxima live, então, a gente vai encontrar no capítulo 5 muitas dessas questões e principalmente fazer essa conexão entre todos os capítulos e uma ideia central que não tem como a gente dizer que Tiago não estava falando daquilo, que Tiago não estava falando disso. E de certeza a gente não vai tentar reforçar as nossas doutrinas, as doutrinas no sentido de nossas criadas por homens, e sim o que as escrituras estavam querendo dizer. Amém? Então leve esse pensamento para a semana aí. Pense, se realmente a gente não está agindo, de repente, seja na família, seja no trabalho, por somente motivações carnais. Talvez a gente volte para o capítulo 3 e veja qual que é a sabedoria do alto. Talvez a gente seja humilde para afligir a nossa alma, nós mesmos, e nos arrependermos dos nossos pecados, tomarmos um caminho diferente e assim glorificarmos a Deus. Uma boa semana para você e nos encontraremos novamente, se Deus quiser.